Hoje será baseada no texto de Gênesis. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, seu capítulo 12, do verso de número 10 ao capítulo 13, verso de número 2. Gênesis 12, do verso de número 10 ao capítulo 13, verso de número 2. Vamos à palavra do Senhor. Antes, gostaria de orar com a igreja mais uma vez. Senhor nosso Deus, que ao longo da exposição da Tua santa palavra, o Senhor edifique o Teu povo, o Teu amado povo, no qual o Senhor comprou com o preço do Teu Filho. Que o Espírito do Senhor nos capacite, nos dê atenção, nos dê reverência para recebermos a Tua palavra e aplicarmos ao longo dos nossos dias. Ó Senhor, pelo amor do Teu nome e pela Tua misericórdia, usa-me para a glória do Senhor e para a edificação do Teu povo aqui em Paraíba do Sul. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao texto. Assim nos diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo bem diferente do tempo de Abrão no tocante às tecnologias. E hoje tornou-se quase obsoleto viajar sem um GPS. O cabra que viaja, que empreende uma peregrinação sem o GPS, ele está muito seguro, ele está muito convicto daquela rota, até porque, se você não sabe hoje, o GPS é aquele aplicativo que você tem no celular, no qual você programa uma rota de Paraíba do Sul para qualquer lugar do Brasil e hoje até mesmo do mundo. Você tem ali a ideia de como está a estrada, se está chovendo em determinado ponto, se existe radar, se não tem radar, e agora, tocando a nossa realidade, buraco à frente é a nossa estrada aqui ao redor. O GPS, ele acusa, ele sinaliza, ele alerta todos os perigos e as direções da viagem. E é interessante que, quando nós empreendemos a vida, seja por meio de uma viagem ou até mesmo por meio da nossa peregrinação, de uma forma ou de outra, nós ligamos algum GPS. Seja o GPS da sua cabeça, seja o GPS da cabeça das pessoas,
ou até mesmo o GPS de Deus. É bem verdade que Abrão, ao empreender a sua vida, a sua rotina, os seus dias, ele havia recebido a direção de Deus. Então, Abrão, como nós já aprendemos em alguns domingos, Abrão, ele foi assim direcionado, essa é a função do GPS, por Deus, para empreender a sua jornada. Pastor, me lembra, o que aconteceu? Meus amados, Abrão, ele recebe o chamado de Deus, e aqui eu quero ilustrar como o GPS, e ao receber o chamado de Deus, ele recebe a direção, ele recebe a ideia, ele recebe a promessa, e por último, o Senhor fala, Abrão, sê tu uma bênção. Então, houve ali uma conexão estabelecida. O Senhor o chamou, o Senhor o direcionou e o Senhor também o enviou. Assim como nós fazemos com o GPS. GPS, eu quero ir para o Maracanã. Como eu faço? Por onde eu passo? Como eu chego lá? E aí nós temos a rota. Da mesma maneira, o Senhor, como o guia da vida de Abrão, ele o direcionou. E aqui chegamos no contexto, meus amados irmãos, em que Abrão, ele optou por andar nos seus próprios conselhos. Ou seja, é aquele momento da viagem em que aparece um imprevisto e você se vê meio que na dúvida do tipo, sigo o GPS ou continuo na rota que já foi traçada. Quem nunca, né? Escrevi isso na pastoral hoje pela manhã. Quem nunca se viu do lado daquele amigo falastrão, que sabe de tudo, que pensa em tudo, e que na hora que o perigo aparece, aquela coisa inesperada, o de repente, a pessoa fala assim, muda a rota, quebra a direita aí, faça isso, faça aquilo. E quem nunca também, ao ouvir o amigo, falou assim, antes fosse ficar nesse engarrafamento 1 hora, do que pegar esse atalho e desviar o caminho. Quem nunca, irmãos? Quem nunca aqui? Quem nunca? É exatamente isso. Abrão, ele começa a empreender a sua primeira jornada sob a condução de Deus. Mas diante de um desafio, Abrão se viu encorajado a deixar a direção de Deus e caminhar em sua própria direção. Queridos, esse é o contexto que nós estamos aqui hoje. E por caminhar nas suas direções e por viver os seus caminhos, Abrão, irmãos, foi alvo de momentos difíceis e dolorosos. Primeiro, por omitir informações, por ser omisso, por se ver na mão de um ímpio, de um governador, e assim ele também se viu na realidade de perder a sua mulher, mesmo que por tempo ali limitado. Mas quando nós, o texto nos ensina, empreendemos a nossa rotina, a nossa viagem, a nossa peregrinação, sem o GPS de Deus nos guiando, pode ter certeza, irmão, isso pode dar muito errado. E é isso que o texto nos ensina hoje. Às vezes nós olhamos para essa história de Gênesis 12, do verso 10 a 13, 2, na ideia do tipo, estava tudo no propósito de Deus. Sim, mas veja bem, o Senhor aqui, ele opera uma correção na vida daquele que quer caminhar pelos seus próprios caminhos, propósitos. Por isso, a importância de olharmos para o Senhor e dependermos do Senhor em meio às nossas peregrinações. Por quê, pastor? Porque se Deus de fato não for o meu guia, o meu GPS, aquele que está guiando e não falha, irmãos, tenhamos certeza, nós iremos falhar. E por isso, o tema da mensagem de hoje é peregrinando em meio à vida. Se existe algo real entre todos nós aqui, do menor ao maior, do mais novo ao mais ancião, é que nós empreendemos duras peregrinações ao longo da nossa vida. Empreendemos a vida debaixo da chuva, como aquela que está caindo ali. Empreendemos a vida debaixo do sol, quando temos que andar. Empreendemos a vida quando o carro quebra, quando o casamento não vai bem, quando o filho não está legal na escola. Ou seja, nós empreendemos a vida. Mas a grande questão aos olhos do Senhor é como empreender a vida à luz do Senhor. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Portanto, o tema de hoje é peregrinando em meio à vida. E agora a questão é, pastor, como então viver
essa peregrinação? Eu quero trazer aqui a explicação do texto e deixar a aplicação para o final. Crianças, o desenho que o pastor vai deixar o coração de vocês. Vamos lá, atenção, hein? O primeiro desenho é o seguinte: vocês devem desenhar o símbolo, o sinal de interrogação, ok? Aquele lá da aula de português, quando a professora fala sobre pergunta, lá no final da frase. Então coloque aí, a interrogação. De um lado do sinal da interrogação, vocês vão desenhar uma pessoa. E ao outro lado da interrogação, vocês devem desenhar a cruz de Cristo. E esse desenho representa a ideia que nós, como peregrinos nesta terra, nós temos que viver os nossos caminhos. E muitas das vezes, caminhos difíceis, caminhos de dúvidas, caminhos duros. Pastor, como assim? Vamos ao texto. O verso de número 10 nos fala que havia fome naquela terra. Que terra, pastor? A terra que Deus dirigiu a Abrão. Nós estudamos já em alguns domingos atrás que o Senhor comissionou a vida de Abrão, que o Senhor o enviou para uma terra, e Deus falou lá no verso de número 1 do capítulo 12, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Você será grande, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, sê tu uma bênção. Mas a grande questão é que Deus não isentou da peregrinação de Abrão, os desafios, as lutas, os percalços. E assim, meus amados irmãos, a primeira sessão que eu quero deixar o coração de vocês é peregrinando em meio à vida, requer uma seguinte pergunta. E eu deixo ao coração, nós vamos confiar em Deus ou nós vamos confiar em nós mesmos? Este é o primeiro ponto da mensagem. Ao peregrinar ao longo da vida, primeiro ponto, vamos confiar em Deus ou vamos confiar em nós mesmos? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto nos deixa claro que o dia da dificuldade, ele vai aparecer. Ele será difícil, não é pelo fato de agora sou crente, professei a minha fé, estou caminhando com Deus, estou vivendo com Deus. Isso não é regra para isentar a nossa jornada dos perigos. A vida do cristão ela é marcada pela fome, pelo desafio, pelo dia mau, pela instabilidade do mundo. E aqui nós estamos vendo, o texto nos mostra, havia fome naquela terra. Só que o Senhor não mandou Abrão sair de lá. Mas foi assim que ele agiu. Assim, Abrão, verso 10, foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome. Irmãos, é interessante observar que quando nós vivemos sob a direção de Deus, primeiro, nós temos os desafios. Segundo, nós somos chamados a confiar na provisão de Deus em qualquer situação. Nós não podemos negar, irmãos, que caminhar sob a direção de Deus é um ato de fé. É de fato aquilo que eu não tenho certeza de como será o amanhã. Estou convicto de que Deus me sustentará. E é isso que me faz dormir tranquilo. Saber que o Senhor está governando, mas não foi assim que Abrão agiu no primeiro momento. Abrão agiu mudando o local, indo para uma outra terra. Lembrando que ele estava em Canaã, começou a peregrinar pelas terras de Canaã, e ali, ao ver o cenário, ele migrou para o Egito. E assim, meus irmãos, é interessante pensarmos que o local no qual ele direcionou, desviou a rota, mudou a orientação do GPS, ele mudou o roteiro da peregrinação. Ele está dizendo assim, não, agora eu vou peregrinar de acordo com as minhas ideias, com os meus conceitos e, ok, porque a terra está difícil. Mas é interessante observar, irmãos, que a rota de Abrão, do seu GPS, foi alterada por ele mesmo, sem qualquer direção de Deus. E talvez afirmemos assim, pastor, mas que mal há? A terra está difícil, está com fome, a terra está em fome, faminta. Como agora eu vou permanecer naquela terra? Meus amados, até compreendo, mas a grande questão é, quem chamou? Quem direcionou? Quem enviou?
De quem é a palavra final? Abraão colocou todo o processo sobre si e não soube, neste primeiro momento, depender das mãos de Deus. E assim ele buscou viver uma nova peregrinação. E como ele empreendeu essa peregrinação? Observe o fiasco da jornada. Quando se aproximava do Egito, verso 11, quase ao entrar na terra, ele disse a Sarai que, olha, eu pensei que você é muito linda. E quando os egípcios assim a virem, olha, você vai ser requisitada. Mas diga que você é a minha irmã e não a minha mulher. Observe a postura de omissão, de covardia. Irmãos, e pasmem, um parênteses aqui do pastor Mateus. Lá em casa, está tudo no nome da Cáris. Não tem nada no meu nome. A coisa mais preciosa que eu tenho no meu nome é a minha esposa. Ela tem lá, Cáris Mariana Nascimento Ferreira Fernandes. É a única coisa que eu tenho de mais precioso. Imagina, negociar a minha esposa, aquilo que eu tenho como um presente de Deus para a minha vida, em troca de ter segurança. Não, que se for para morrer, que morra nós dois, mas abraçado e juntos, chorando. Mas não, irmãos, negociando a nossa fé, o nosso princípio, e muito menos a direção do Senhor. E que o Senhor me sustente assim. A grande questão aqui, queridos, é que Abraão é covarde. Ele é omisso porque ele quer empreender a sua vida a partir dos seus próprios caminhos. E ele então induz a sua esposa ao erro. Ele leva a sua esposa a maquiar a realidade. E ele não é fiel, ou seja, ele é um homem sem postura. Ele é um homem sem zelo pelo seu lar. Ele é um homem que está, de fato, negociando para não morrer. E para isso, se preciso for, ele colocou lá a mulher. Não, leva de brinde aqui. E é interessante pensar que, de fato, Sarai, ela era uma meia-irmã de Abrão, por parte de pai. Observamos isso em Gênesis capítulo 20. Mas isso, irmãos, não isenta a responsabilidade de firmar o compromisso diante de Deus e dos homens do tipo, esta é a minha mulher. Então observe, queridos, que quando nós peregrinamos ao longo da vida, confiando mais em nós do que no próprio Deus, nós passamos a dar o famoso jeitinho brasileiro. E nós ajustamos aqui, deixamos largo ali e começa, mês de fevereiro, aquele carnaval. Eu vou ajustando, eu vou entrando na avenida do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Irmãos, e isso nos trará consequências graves. Talvez os grandes perigos e desafios que você esteja vivendo hoje é porque o seu GPS está mais orientado para as suas concepções de vida do que para depender e obedecer verdadeiramente o Deus da vida. Tenhamos atenção com isso. A segunda parte do texto nos fala sobre peregrinar a vida e viver o fruto das suas escolhas. Vamos confiar em Deus ou vamos confiar em nós? Abrão optou em confiar em si mesmo. E agora, na segunda parte do texto, do verso 14 ao verso 16, nós observamos aqui, meus amados, o fruto. Há um fruto. E é isso que é muito interessante na nossa geração. As pessoas acham que vão lançar a semente, vamos colocar aqui, da couve e vai colher tomate. Elas vão semear discórdia e querem colher alegria. Elas querem semear omissão e acham que vão colher bênção e amor. Queridos, o que semearmos, isso nós colheremos, irmãos. Viver fora da direção de Deus tem as suas consequências. E Abrão, de fato, começa agora a colher a sua falta de postura, ok? E os seus percalços diante de uma peregrinação sem Deus. Vamos lá. O texto nos fala, tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram a mulher. E de fato Sarai era bonita. Os príncipes viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Fico imaginando, ele chegando na terra, com a sua mochilinha, com a sua esposa lá, todo legal. E aí, um bando de homem abordando a minha esposa. Misericórdia, que negócio estranho. E ali olhando e comentando, e por fim, tirando a minha esposa dos meus braços.
e levando para o harém, o contexto ali, o círculo de Faraó. Irmãos, a falta de postura de Abrão o levou a perder a sua esposa. E de fato o texto nos fala da beleza dessa mulher, que aqui muitas das vezes achamos que era apenas uma beleza física, mas além da beleza física, a ideia do texto no original era uma mulher formosa em todos os aspectos, ou seja, no falar, no se portar, no dirigir as suas funções. Então não era apenas uma ideia de beleza física, mas era uma beleza integral de todos os cenários. E aqui há um contexto importante a ser entendido. No mundo antigo, acontecia de fato essa ideia do irmão vender a irmã, negociar a irmã, para que de fato ele pudesse ganhar fundos, ter recursos. E aqui o texto nos fala, que no ato de levar Sarai para o faraó, por causa dela, Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, tarará, tudo isso ele recebe como prêmio em troca da sua esposa. Mas o que é interessante observar, irmãos, que Abrão estava vivendo o declínio da sua vida, perdendo a sua mulher, negociando seus princípios e, sobretudo, vivendo fora da direção de Deus. Aprendemos nesse texto, nessa passagem, que viver sem a direção divina nos leva a tristes decisões e tristes resultados, como, por exemplo, trocar a esposa, um patrimônio da família, por bens materiais. Amados, muitas das vezes nós não paramos para pensar que vantagem com o mundo não é vantagem com Deus. Fazer acordo e esperar resolver dilemas da minha vida, como dinheiro, uma casa melhor, um carro melhor, isso não é vantagem diante de Deus, irmãos. E muitas pessoas, ao invés de viverem na direção divina, elas estão negociando e até mesmo negociando o seu lar para alcançar essas posições. Isso não é aceitável diante do Senhor. Aqui nós vemos Abrão vivendo o fruto das suas loucuras, quebrando o princípio de um Deus que o chamou, que o direcionou e que prometeu fazer dele um homem abençoado para abençoar. Observe, irmãos, o texto é: você será grande, eu vou te engrandecer, você será uma bênção para as famílias da terra. Como é que você cresce como família sem uma esposa? Não tem lógica, irmãos. Queridos, assim, o texto nos mostra que por não viver na direção de Deus, Abrão falhou e perdeu a sua esposa. E talvez a grande questão agora seja: pastor, quem poderá resolver essa situação? Quem vai ajudar esse homem falho, pecador? Irmãos, é o que observamos na última parte do texto, do verso de número 17 ao capítulo 13, verso 2. Um momento em que peregrinar em meio à vida, nós observamos e vemos o quanto o Senhor nos corrige com a sua graça. Abrão fazendo todo esse processo embaralhado, conflituoso, mentiroso. Ele ali, meus amados, viveu o fruto da correção graciosa de Deus. E esse é o momento onde o GPS, você já abandonou o GPS, e aí eu não sei se já aconteceu com você, mas o celular está lá parado no carro, e aí volta. Do nada, a rota volta. E você fala: ué, voltou. É exatamente isso. A mão de Deus indo e falando: Abrão, aqui estou, e eu vou te corrigir. E é o que acontece agora. No terceiro ponto aqui, meus amados, a palavra nos diz, o verso 17, porém, vamos ao texto, vamos lá, todos juntos na projeção. Porém, o Senhor, por causa mulher de Abrão. Ou seja, o Senhor puniu, colocou uma sanção, um juízo sobre a casa de Faraó. E ele, muito esperto, vendo ali o processo, ele reconheceu que era a mão de Deus sobre a vida dele. E é interessante, ao mesmo ponto que a mão de Deus pesou sobre a vida de Faraó, a mesma mão foi um instrumento para usar um ímpio, uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, para lavar a cara de Abrão, literalmente. Dar ali aquele sabão, chamar a atenção.
E é interessante, meus amados irmãos, observem o contraste agora. Do verso de número 1 ao verso de número 9, já aprendemos isso. É o Senhor falando diretamente, mostrando intimidade, cuidado, zelo, amor. Agora, o Senhor não aparece na fala. Ele usa um instrumento, mostrando o quanto ele estava ali desaprovando a ideia de Abrão, em viver fora da sua direção. Mas ainda assim, Deus agiu com graça, chamando Abrão, e olha o que Faraó falou. O que é isso que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era a sua irmã? E ele justifica, foi por isso que eu a tomei. Faraó questiona, Faraó devolve, e por último, verso 20, Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e tudo que possuía. Ele disse ao próprio homem, tome a sua mulher e vá embora daqui. E assim, observamos o quê? A mão de Deus, livrando e salvando o homem pecador. E Abrão assim, sai do Egito, retorna para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Irmãos, é uma história que mesmo em meio às dificuldades de um homem falho, omisso, pecador, o Senhor agiu com misericórdia e o fez voltar aos caminhos originais. Queridos, o que esse texto nos ensina? Eu quero deixar uma aplicação central ao coração da igreja. E anote aí. Se não dependermos de Deus integralmente, o desenvolvimento das nossas peregrinações será marcada por repentinas falhas. Queridos, se os nossos passos não estiverem firmados no Senhor que nos chamou, que nos direcionou e que nos enviou, certamente, irmãos, nós vamos falhar ao longo da nossa jornada. Por isso, a chamada ao coração da igreja hoje é olharmos para o Senhor e não desviarmos o caminho que Ele já preparou para que nós andássemos nele. Meus amados, se nós insistirmos em não depender de Deus, nós buscaremos os nossos meios. Nós iremos reprogramar a rota do GPS. Não teremos fé e nem descanso para confiar em Deus e logo a nossa vida vai virar aquela bola de neve. Do tipo assim, pastor, de fato, parece que a minha vida não está andando. As coisas parecem que não estão se acertando, não está conectando. Eu não consigo, pastor, está pesado, está difícil. Irmão, hoje é dia de avaliar a sua conexão com Deus, o seu coração com Deus, a sua entrega, a sua dependência no Senhor. E assim nós podemos pensar em algumas coisas, dentre elas, não depender de Deus. Grave bem isso, não depender de Deus é só problema. Pastor, como assim? Olhe para o Éden, olhe para Abrão, olhe para o tempo dos profetas, olhe para o tempo de Jesus, olhe para o tempo da igreja. Não depender de Deus é só problema. Por isso aqui nós somos chamados a depender do Senhor para que tenhamos, irmãos, uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida com um trajeto seguro, não omisso. Para o servo de Deus, irmãos, aqui só nos resta um caminho, peregrinar na dependência de Deus. Só há um meio, fazendo isso e vivendo na glória do Senhor, na dependência dEle. Se nós vivermos fora do guarda-chuva de Deus, meus irmãos, a chuva irá nos molhar, o dia frio, o dia mau vai chegar e nós vamos falhar, porque nós não aprendemos a descansar no Senhor. Outra coisa que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas é que é importante no meio desse processo entender quem é o Senhor. E muitas das vezes erramos, falhamos, não dependemos porque nós não conhecemos quem é o Senhor. Não aprendemos de fato a depender dele porque como que você vai ter um relacionamento com uma pessoa em que você não conhece? É interessante que Gênesis capítulo 12 marca o início da trajetória de Abrão. Ele está começando e ao longo da trajetória, é muito lindo isso na palavra de Deus, que nós vamos vendo o quanto ele vai crescendo na fé.
Mas ao mesmo tempo que ele cresce, ele oscila, ele cresce, ele oscila. Mas ele vai aprendendo a conhecer o Senhor e depender do Senhor. E assim, irmãos, se nós não levarmos a sério essa ideia de aprender a respeito de quem é o Senhor, a nossa jornada ficará prejudicada. E veja bem, eu estou falando de jornada. Eu estou falando de vida real. Em que sentido, pastor? Temos que decidir, queridos. Temos desafios. Temos, meus irmãos, erros e acertos. Temos, meus queridos, imprevistos. Então, se não for, de fato, a ideia de quem é o Senhor para que eu venha descansar nele, será muito difícil obedecê-lo. O que está em jogo aqui é que Abraão não obedeceu o Senhor. Ele não firmou o seu coração no Senhor. Antes, resolveu fazer e andar de acordo com seus princípios. Queridos, a grande questão é, né? Como, pastor, fazer isso? Pastor, ouvindo o texto, parece que eu me encontrei no texto. E parece, pastor, que eu me encontrei na pessoa de Abrão. Este homem que tropeça, esse homem que falha, esse homem que levou uma vida amarrada porque está escolhendo o mal. Pastor, eu entendi isso. Mas e aí, o que fazer agora? Meu amado irmão, eu tenho uma notícia de esperança para você nesta noite. E a notícia é, você precisa peregrinar com Cristo Jesus. Peregrinar em meio à vida no Evangelho é olhar para Jesus e tê-lo como seu GPS. E o Evangelho, a mensagem de Deus, vem nos ensinar a respeito disso. Uma mensagem que veio orientar o nosso coração, não por meio de Abrão. Abrão não nos salva, Abrão não nos liberta, mas Jesus transforma, mas Jesus nos salva, Jesus nos chama ao arrependimento, Jesus nos chama à dependência. A chamada para a vida de Cristo, meus amados irmãos, é uma chamada para descansarmos nele e tão somente por ele. E por isso que ao falar do Evangelho, nós não cremos que nós somos autossuficientes ao ponto de peregrinarmos seguros por nós mesmos. E é por isso que o Evangelho nos aponta a necessidade de olharmos para Cristo e dependermos dele para avançarmos de um modo seguro. Portanto, assim, o Evangelho nos ensina que se Jesus é a nossa rota, se ele é o nosso caminho, teremos vida. Mas se Jesus não é o nosso caminho, se ele não é a nossa verdade, nós não teremos vida, irmãos. Portanto, aqui há uma mensagem de esperança, mas há também uma mensagem de exortação, de juízo. Se eu vivo nos caminhos do Senhor por meio do Evangelho, serei abençoado e uma bênção para as famílias da terra. Se eu não estou no Senhor, não tem como ser uma bênção para a terra. O Evangelho nos ensina mais. Estamos cansados das nossas peregrinações vazias, exaustivas? Se a resposta é sim, eu quero te fazer um convite hoje. Entregue-se a Jesus. Resolva os seus dilemas em Jesus. Não faça como Abrão, que resolveu negociar a mulher, resolveu ir para outra terra e recebeu um grande corretivo de um ímpio. Não. Hoje é dia de olharmos para Cristo. Hoje é o dia de dependermos mais e mais de Cristo. Hoje é o dia de sermos transformados por Jesus em uma vida de dependência, alegria e paz. Meus amados, eu encerro a mensagem aqui, dizendo que se existe um meio de peregrinar em meio a esta vida com alegria e esperança, este meio é Jesus. Sem ele, irmãos, nada feito. Portanto, como nós iremos caminhar? Encerro este sermão perguntando: confiado nas nossas programações ou confiado na programação do GPS de Deus? Que Deus nos abençoe.